Alguma vez sentiste que és forte para todos, mas quando ficas sozinha, sentes-te vazia por dentro? Como se estivesses a sustentar o mundo, mas ninguém te sustentasse a ti. Eu sei o quanto isso pode ser pesado. É exaustão disfarçada de poder. E eu hoje quero mostrar-te o que está por trás dessa máscara de força que tu criaste ao teu redor. Durante muito tempo, eu também acreditei que ser forte era o mesmo que ser admirada, que quanto menos eu precisasse dos outros, mais respeitada eu seria. Mas essa força era uma armadura, uma defesa criada por uma parte de mim que não sabia mais como receber, como sentir, ou simplesmente não sabia mais descansar. Parece que tinha que estar sempre no ativo, com aquela armadura e com armas e bagagens para poder ser forte e defender-me e fazer face a tudo o que era necessário eu tratar e resolver. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. A mulher forte nasce da dor. Quando foi ferida, rejeitada ou ignorada, aprendeu que só podia contar consigo mesma. E então ergueu um monumento à sua volta, aprendeu a resolver tudo sozinha, a não chorar, a não mostrar fraqueza. Mas só que cada vez que se endurece, cada vez que nós endurecemos, afastamos-nos um pouco mais da nossa verdadeira essência. A força virou defesa e a defesa virou solidão. Porque muitas vezes nós podemos estar cercadas de pessoas à nossa roda, em casa, no trabalho, mas continuarmos a sentir-nos sozinhas, mesmo rodeadas de tantas pessoas, porque essa solidão vem de dentro. E então é assim, esta mulher que aprendeu a ser guerreira por fora, ela inspira, mas por dentro ela sente um vazio profundo, porque toda a amargura que protege também a impede de sentir amor, de sentir prazer, de saber receber. A mulher forte segura o mundo, mas esquece-se quase sempre de si. Esquece que também precisa de ser cuidada. Que está tudo bem aceitar ser cuidada, poder aceitar e receber sem que isso tenha que trazer um preço a ser cobrado. Então, a verdadeira força não está em resistir, está em permitir-te sentir. Quando voltas a honrar a tua energia feminina, o descanso, o pedir ajuda, o receber, o sentir, essa força deixa de ser defesa e volta a ser presença, volta a ser vida, volta a ser tua. Se estas palavras tocaram algo dentro de ti, é porque há uma parte tua a pedir para baixares a guarda. Então é essencial nós, mulheres, aprendermos a resgatar a nossa energia feminina e a perceber de uma vez por todas que não é o facto de nós armarmos, de colocarmos armas e bagagens à nossa volta, de sermos guerreiras, de irmos à luta, de termos que resistir, de não precisar de ajuda, de sermos autossuficientes sempre, de não podermos permitir receber. Isso não é sinónimo de força de forma nenhuma. E não é por nós permitirmos sentir e resgatar essa energia feminina que está em nós e é tão necessária, que isso nos impede de ser mulheres fortes, porque, como já pudeste ver aqui, força é diferente de defesa. Força é uma pessoa que sabe o que quer, tem foco, tem objetivos, tem metas, vai lá e faz o que precisa ser feito. Defesa é tu não te permitires sentir, não te permitires receber, não poderes mostrar fraqueza, não poderes mostrar a tua energia feminina, que ela é divina, por medo de ser julgada, de te fazerem mal, de te colocarem para baixo, de abusarem da tua boa vontade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu podes ser feminina, permitir-te ser frágil quando necessário,
permitir-te receber, permitir-te pedir ajuda, ok? Mas também seres uma pessoa forte, capaz, confiante, que está tudo bem pedir ajuda. E pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Então não precisamos de colocar essas armas e bagagens à nossa volta. Por causa disso, eu durante uma grande parte da minha vida fui assim. E por causa disso também, não só, mas também, eu tinha que ser a fortaleza da minha casa. Portanto, eu era o pilar da minha casa, era aquela que se chegava à frente, que fazia o que era preciso ser feito, que tratava disto, que resolvia aquilo, os filhos, a casa, todas as situações, era eu. E então eu não podia ser fraca, eu não podia dar ao luxo de ir abaixo porque a minha mãe precisava de mim, porque os meus filhos precisavam de mim, porque a casa precisava de mim, porque o meu... Enfim, porque eu achava que todos precisavam de mim, menos eu. E o que é que acontece? Eu criei uma barreira, uma redoma, imaginas eu aqui, e uma redoma à minha roda, fechada, para quê? Para me poder defender do que viesse de fora, para poder estar sempre firme e não me deixar ir abaixo. Chegou uma altura que eu não chorava, surgia uma situação menos boa ou desafiante na minha vida, eu queria chorar para aliviar, porque todos nós sabemos que chorar, de certa forma, chorar às vezes é bom, alivia, alivia-nos o sufoco, transmuta a nossa energia. Portanto, uma coisa é nós chorarmos e ficarmos ali dias e dias e dias só a chorar, a lamuriar-nos. Outra coisa é nós chorarmos para libertar de dentro de nós alguma emoção, alguma situação que não nos fez bem. E eu chegou uma altura que as coisas iam surgindo e eu queria chorar e não conseguia. Eu cheguei a estar ir à casa de banho, ao banheiro, para ninguém em casa ver que eu estava mal, nem a minha mãe, nem... enfim. Eu lembro-me que eu fechava-me na casa de banho, colocava uma música triste, sabem, aquelas músicas muito tristes, românticas e tristes e de tragédias que a gente tinha, eu ouvia, já me deixei disso, não ouço mais, agora só ouço músicas com letra positiva, mas naquela altura eu coloquei uma música muito triste, coloquei uns fones nos ouvidos, de joelhos no chão, a tentar fazer força para chorar, muita força, e o choro não vinha. E eu não conseguia libertar aquele sufoco, aquela dor que eu sentia no peito. Até que isso foi indo, não foi um ano, nem dois, foram vários, que chegou uma altura que, agregada a outros fatores, outros desafios que eu tive que passar na vida, eu fiquei com uma depressão, precisamente porque eu não me amava, eu colocava-me em último lugar, não olhava para mim e o vazio continuava dentro de mim. Aquele vazio, que nos leva a ser infelizes e depois nos leva à depressão. E essa eu não sabia, e essa depressão já me estava a apanhar a parte física. E só quando ela me apanhou a parte física é que eu dei a mão à palmatória, porque eu nunca quis ir ao psiquiatra para tomar nada, eu não queria tomar medicação nenhuma, eu não queria nada dessas coisas, tinha medo, mas ali eu não tive escolha, porque dentro da consciência que eu tinha naquele momento, a escolha que eu tive foi que tinha que ir ao médico, porque eu tinha o meu filho com 1 ano e meio, que precisava muitas vezes do meu colo, precisava que eu pegasse nele para lhe fazer algumas coisas, e eu muitas vezes, quando eu estava com ele ao colo, às vezes tinha que pedir à minha comadre ou à minha mãe, se estivessem ao pé de mim, para me agarrarem o meu filho, que eu ia deixá-lo cair. Eu perdia a força nos braços. Eu estava com ele ao colo e de repente perdia a força nos braços e eu sentia que eu ia deixar cair e tinha que gritar: por favor, segurem-me o menino. E eu comecei a ver isso a ser cada vez mais frequente e fiquei preocupada, afinal o meu filho tinha 1 ano e meio, precisava de mim, obviamente, não é? Ele mais do que qualquer outra pessoa, para além de mim, que eu também precisava de mim, mas ele mais do que qualquer outra pessoa que já era adulta, nessa altura a minha filha era adolescente também, que minimamente conseguiam desenrascar-se sem mim, o meu filho não é? Eu lembro-me uma vez que eu ia sair de casa sozinha, não tinha ninguém ao pé de mim, e eu morava no 2º andar e aquilo não tinha elevador a casa e tinha que descer as escadas. Eu ia, à medida que eu ia descendo, eu comecei a sentir a falta de força nos braços e sentia que ia deixar cair o meu filho. O
que é que eu fiz? Eu sentei-me no chão das escadas, parei, sentei-me no chão e deixei descair os braços com o meu filho, caindo assim no meu colo. E ali fiquei até que alguém pudesse vir para me ajudar a levantar dali, porque eu não tinha forças. E então, daí eu fui, marquei consulta com o psiquiatra e recordo-me que o psiquiatra me disse assim: pois, sabe, a sua depressão não é uma depressão tradicional, aquela dita normal, que normalmente a pessoa fica sem ação para nada, só quer estar deitada, não tem gosto para fazer nada, não quer nada, não se interessa por nada. Não, a sua consegue ser pior, porque você consegue fazer tudo, você faz tudo, armou essa redoma à sua volta para se proteger, para lhe garantir essa fortaleza, você faz tudo até que o seu corpo físico começou a ser afetado por isso, porque o desgaste realmente é muito grande. E então, é isto que eu quero passar aqui para ti hoje, para tomares atenção. Se isto está a acontecer contigo, primeiro percebe, coloca na tua mente que tu não tens que dar conta de tudo e de todos. Tu tens sim que dar conta de ti. Porque quando tu fores ao fundo, se calhar não tens naquele momento ninguém que possa fazer algo por ti. Porque eu até tinha a minha mãe que me podia ajudar e que me ajudava, mas uma parte desse trabalho que eu precisava de fazer em mim, ninguém podia fazer. Nem a minha mãe, nem fosse quem fosse, tinha que ser eu, tinha que partir de mim. Portanto, se tu te deixares arrastar e fores ao fundo, ou vais precisar tomar medicação durante um tempo, como eu precisei, depois obviamente deixei, não é? E depois comecei na questão das terapias, a questão holística e energética, e consegui dar assim a volta à situação, mas ou vais precisar tomar medicação, mas além da medicação é preciso tratar a causa que levou a esse sintoma da depressão, a esses sintomas que tu possas estar a ter. A causa precisa de ser tratada. Não adianta nada tomares uma medicação e não ires tratar a causa, porque quando tiveres que deixar essa medicação vai voltar tudo de novo, porque a causa não foi tratada. E é isso que eu hoje faço nas minhas sessões de atendimento. Nós vamos à causa e a técnica terapêutica Aura Master que eu uso é fantástica para este tipo de coisas. Ela é uma técnica terapêutica de ação ultra rápida para limpeza de traumas, de crenças, para ativar a prosperidade, para tudo o que tu possas imaginar. E é muito rápida a transmutação, porque na técnica terapêutica Aura Master nós trabalhamos com o nosso hiperfluxo, nós envolvemos o nosso corpo físico nesse tratamento, que é essencial, porque se o corpo físico que tem energia, não é? O corpo físico também tem energia, se ele se recusar a aceitar determinado tratamento, ele não acontece. Então é importante nós envolvermos nesse tratamento todo o nosso ser, o mental, o emocional, o espiritual e o físico, e trabalhando com o nosso hiperfluxo e a nossa matriz essencial, que é o quê? Todos nós, quando viemos a este mundo, é como se fosse uma forma de um bolo perfeitinha. Então nós somos essa forma do bolo perfeitinha, que consoante as coisas vão surgindo na infância, na adolescência, na vida adulta, vai deformando essa forma perfeitinha. E daí vai acontecendo certas situações. O Aura Master, ele restaura essa matriz essencial em nós. Ela volta-nos a colocar no eixo. E então é tão importante isso acontecer. Então, se isto está a acontecer contigo, não te deixes para o último lugar. Olha para ti, olha para o que estás a sentir, permita-te sentir que isso é essencial. Porque quando tu fores ao fundo, é como eu te digo, tu até podes ter uma legião de pessoas que te queiram até ajudar a levantar. Mas se tu, no teu interior, na tua verdadeira essência, não estiveres bem e sentires esse vazio dentro de ti que não é tratado, não é transmutado, tu não vais conseguir. Tu precisas de ti para que este processo funcione. Então pensa nisto com carinho, porque isto é importante e é com todo o meu amor que eu estou a trazer isto para ti e que eu preparei este conteúdo para ti. Eu vou continuar cada vez a fazer mais vídeos aqui no canal para te ajudar, porque eu acho essencial
a partilha. E se tu queres saber como funciona a técnica terapêutica Aura Master, se por acaso não sabes e quiseres saber como funciona sem qualquer compromisso, eu vou deixar aqui o link que está na minha bio também. Está lá o meu número do WhatsApp, manda mensagem. Gostava de saber como funciona a técnica terapêutica Aura Master e de que forma ela me pode ajudar, que eu vou responder-te logo assim que possível, com todo o gosto, ok? Então eu espero que este vídeo te tenha ajudado de alguma forma, foi mesmo de coração que eu o fiz para ti. Beijocas no teu coração, recebe o meu amor e até ao próximo vídeo.